Olá, seja muito bem-vindo ao Arquivo. Pois bem, hoje a gente vai mergulhar num assunto que está fervendo no cenário global. É uma confrontação de altíssimo risco. De um lado, os Estados Unidos, do outro, o bloco BRICS. E o que acendeu o pavio foi uma ameaça bem direta que deixou o mundo todo em alerta. Ok, vamos entender isso aqui. Essa declaração do Donald Trump, ela não é um recado para um país específico, não. É para todo um bloco de nações. É literalmente uma linha traçada na areia, preparando o terreno para um conflito geopolítico que pode ser gigantesco. Olha, o recado é bem claro, né? Qualquer país do BRICS que ousar abandonar o dólar americano nas suas transações comerciais vai sofrer consequências econômicas seríssimas. Mas uma postura tão agressiva assim levanta uma questão fundamental. Afinal de contas, por que tudo isso? O que o dólar tem de tão vital a ponto de justificar uma retaliação dessa magnitude? Para a gente decifrar essa questão, a gente precisa entender a peça-chave do poder americano no mundo, a chamada hegemonia do dólar. Esse conceito é a base, o alicerce onde boa parte do poder global dos Estados Unidos foi construído ao longo de décadas. E olha, não se trata só de economia não, é uma ferramenta poderosa de influência e controle geopolítico. Então, o ponto crucial é este. Quando especialistas chamam o dólar de arma, isso não é só uma figura de linguagem, sabe? É a capacidade real de influenciar, de sancionar e de moldar a economia do mundo de um jeito que nenhuma outra nação consegue fazer. E essa arma, ela não está guardada. Ela já foi usada. E como foi? A gente viu o poder dela no congelamento de bilhões das reservas da Rússia, que depois foram até direcionados para financiar a Ucrânia. E para trazer mais perto da gente, quando o Banco Central Americano, o famoso Fed, mexe nos juros lá, a economia do mundo inteiro, inclusive a nossa aqui no Brasil, sente o tranco na hora. Perder esse controle para os Estados Unidos significa perder uma alavanca fundamental de poder. Mas claro, cientes dessa vulnerabilidade toda, os países do BRICS não ficaram só olhando. Eles começaram a se articular, a se mexer para construir um sistema com um pouco mais de autonomia. Vamos ver como essa estratégia está se desenrolando. A estratégia, basicamente, tem dois pilares. A primeira frente de ação é incentivar o comércio entre eles usando as próprias moedas, diminuindo a dependência do dólar. E a segunda, que talvez seja a mais ambiciosa, é criar uma arquitetura financeira paralela, com instituições próprias. Agora, o que é realmente interessante nesse slide é o contraste. Olhem só o novo Banco de Desenvolvimento, o NBD do BRICS. É bem diferente do Banco Mundial, onde o poder de voto é desigual e os Estados Unidos têm poder de veto, certo? O NBD nasceu com uma filosofia de um país, um voto. E, o mais importante, ele não impõe um monte de reformas políticas para liberar empréstimos. É uma abordagem que bate de frente com o modelo ocidental. Mas e se essa demonstração de força dos Estados Unidos com essa ameaça de tarifas for na verdade um baita erro de cálculo? Essa agressividade toda pode no fim das contas se voltar contra os próprios interesses americanos. E este slide aqui ilustra brilhantemente o porquê. Pensa só, tarifas sobre produtos da China atingem em cheio gigantes como a Apple e a Tesla, que dependem totalmente da produção por lá. O efeito dominó pode ser o aumento de preços para o consumidor americano, gerando inflação e, de quebra, criando atrito com parceiros comerciais que são essenciais. Bom, e tudo isso nos traz para a parte final e talvez a mais sutil da nossa análise. O que é exatamente o BRICS? É uma aliança coesa, determinada a confrontar os Estados Unidos? Ou é algo mais parecido com um fórum de interesses diversos? A pergunta é direta. Essa união de países tão diferentes representa de fato um desafio existencial à ordem liderada pelos Estados Unidos? O debate é intenso e existem duas grandes correntes de pensamento sobre isso. De um lado, tem a visão de que a essência do BRICS sempre foi criar um contrapeso ao poder americano. Para essa corrente, as próprias ações dos Estados Unidos, como sanções e ameaças, só servem para unir ainda mais o grupo. Do outro lado, há quem veja o BRICS como um agrupamento de conveniência, sem uma agenda única. Afinal, os interesses da Índia e da China nem sempre são os mesmos, e a economia chinesa ainda depende muito do mercado consumidor dos Estados Unidos. A realidade, porém, parece ser um pouco mais sutil. O que emerge é um fenômeno chamado não alinhamento ativo. Basicamente, nações como o Brasil, a Índia e a Arábia Saudita não querem ser forçadas a escolher um lado. Elas buscam autonomia para negociar com todo mundo, maximizando os próprios interesses num mundo que está cada vez mais multipolar. O que nos deixa com esta reflexão final? Com toda essa tensão, com a guerra de tarifas, a corrida para criar sistemas financeiros alternativos e o realinhamento de alianças, será que estamos observando em tempo real as dores do parto de uma nova ordem global?
Gostou dessa análise? Então se inscreva no canal, curta e compartilhe. O seu apoio é fundamental para a gente continuar produzindo.